filmes que mais marcaram minha infância foi Forrest Gump. Fala basicamente de um jovem que nasceu nos Estados Unidos e ele tinha algumas dificuldades para desenvolver o raciocínio dele. Ele tinha mais dificuldade do que as outras pessoas que viviam à volta dele. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele se tornou um jogador profissional de futebol. Ele foi para a guerra do Vietnã. Depois ele abriu o próprio negócio, vendendo camarão. Isso aqui, o mais interessante é basicamente no final do filme, quando ele está contando parte da história dele. E ele fala que simplesmente um dia, na frente de casa, ele sentiu vontade de correr. E ele saiu correndo até o portão. Quando ele chegou até o portão, ele falou: nossa, eu preciso correr até o final da rua. E ele correu até o final da rua. No final da rua ele falou: por que não correr até o fim da cidade? Ele correu até o fim da cidade. Depois até o fim do condado. E depois o estado inteiro do Alabama, nos Estados Unidos. E correndo, ele simplesmente decidiu correr mais. Ele percorreu de uma costa até a outra dos Estados Unidos. É quase como ir do sul até o norte do Brasil correndo. Ele continuou correndo. Forrest, ele disse que ele correu por 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas. E várias pessoas começaram a seguir ele nessa corrida. Até que chegou um momento em que ele simplesmente para. Ele olha para trás e vê um monte de pessoa. E ele se pergunta: mas por que eu estou correndo? Ele entendeu que ele não tinha um motivo para correr, ele só quis correr. E chegou um momento que ele quis parar de correr. Como discípulos, nós estamos aqui numa corrida. A nossa corrida não é para qualquer lugar. Não é simplesmente uma corrida sem fim, sem saber quando e onde chegar. A nossa corrida é até o céu. O título da minha aula hoje é Um Lugar Chamado Céu. É para lá que nós vamos correr essa manhã por meio das Escrituras. 2 Coríntios 12, Vamos lá, boy. versículo 1. Vamos lá. Eu estou animado para chegar até os céus. Amém. Imagina, viver a eternidade ao lado de Deus. Isso não anima você essa manhã? Sim. Isso não te faz querer correr? E a gente tem sim um bom motivo: correr para perto de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 1. A Bíblia fala: é necessário que eu continue a gloriar-me nisso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu prefira gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim mesmo vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. Aqui é interessante, porque Paulo fala que ele conheceu a respeito de um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Ele chegou até o paraíso. Imagina isso. De repente, você está agora no céu. Isso aqui é interessante porque a maioria dos teólogos acreditam que Paulo aqui está falando dele mesmo em 3ª pessoa. É mais ou menos quando você põe fogo na cozinha e fala: mãe, colocaram fogo na cozinha. Paulo está se referindo a ele mesmo em 3ª pessoa, e o versículo 7 deixa isso claro. Porque ele fala: por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. E é interessante, porque Paulo fala que ele chegou ao 3º céu. Ok. O que a gente precisa entender falando sobre o céu? O céu é um assunto muito controverso.
Muitas pessoas falam por aí o que elas acham a respeito do céu. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que o céu vai vir para a terra, que a terra vai vir para o céu, que a terra vai ser destruída, que você vai habitar num planeta com várias mulheres. Existem pessoas criando várias teorias a respeito do céu, escrevendo livros. A vez que eu fui arrebatado ao céu foi assim. Mas Paulo mesmo diz que o céu é algo tão grandioso que não é sequer permitido ao homem falar, ao homem entender. Paulo fala, não sei se no corpo, se no espírito. O que eu sei é que eu vi o céu. Existe muita confusão, muita divergência. É um assunto difícil de ser dogmático na Bíblia. Por que eu acredito que isso aconteça? Porque o mais importante não é saber como vai ser o céu, não é saber se a terra vai para o céu, se o céu vai para a terra, se a gente vai esperar um tempo, se a gente vai direto. Isso não é o mais importante. O importante é chegar no céu. Amém. Isso é o que mais importa. E Paulo aqui fala que ele chegou, por meio dessa visão, até o terceiro céu. É interessante porque os judeus acreditavam nesse tempo que existiam 3 céus, basicamente. Se vocês forem comigo para Gênesis 1, versículo 1. A Bíblia fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a Bíblia diz que no princípio, em um ponto do tempo, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Mas é interessante porque a Bíblia não diz aqui céu no singular, de céus no plural. Porque, novamente, os judeus acreditavam que havia 3 céus. Quais seriam os 3 céus? Gênesis 1, do 7 ao 8, fala quando Deus separou o firmamento da terra daquilo que ele passou a chamar de céu. Esse é o primeiro céu para os judeus. O céu, a atmosfera, onde existem as nuvens, onde você voa de avião nas turbulências, onde estão os pássaros. Logo em seguida, se você ler do versículo 14 ao 16, a Bíblia fala que Deus colocou os planetas, as estrelas, naquilo que ele passou a chamar de segundo céu para os judeus. Para nós hoje, universo. E interessante, o universo só na Via Láctea são mais de 4 bilhões de estrelas. É um universo imenso, vasto, extraordinário. E eu paro para pensar, como existem pessoas que ainda hoje olham para isso e falam, Deus não existe. O terceiro e último céu é o céu que Paulo se referiu na escritura que a gente leu anteriormente. É o céu paraíso. Interessante, porque se a gente olha agora para cima, você vai ver o primeiro céu. E é fácil entender que ele é real. Se você olha para cima, daqui a algumas horas, você vê o segundo céu, você vê que ele é real. Isso aqui, inclusive para nós como discípulos hoje, pode ser difícil tentar olhar para algum lugar e ver que o terceiro céu também é real. O meu primeiro ponto é, o céu é real. 1 Coríntios 2, versículo 9. Uma boa. O céu é real. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 9, a Bíblia diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz aqui que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, que mente nenhuma é capaz de entender, se quer imaginar o que é estar nos céus com Deus um dia. Por isso, eu acredito pessoalmente
que a grande maioria das pessoas que tentam falar algo a respeito sobre os céus não tem a menor ideia do que elas estão falando. Porque olha o seguinte, se você olhar de dia para cima, você vai ver o primeiro céu. Se você olhar à noite, você vai ver o segundo céu. Mas o terceiro céu, você só vê pela fé. O versículo 10 diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Os céus hoje, para nós aqui essa manhã, estudando a palavra de Deus, vai ser revelado por meio das Escrituras. O grande problema é que as pessoas decidem acreditar mais nas experiências místicas delas, nas tradições, naquilo que elas acham, mais do que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós, discípulos, vamos poder ver esse céu hoje por meio da fé. Eu tenho total convicção que quando a gente se reúne como igreja para cantar a Deus, para estudar a palavra de Deus, para tomar decisões que vão entrar fundo nos nossos corações, esse é o momento que a gente mais se aproxima do céu. A igreja literalmente é um pedaço do céu na terra. Esse momento aqui, esse momento agora, é o momento mais próximo do céu que a gente pode viver hoje. Isso é incrível. Isso não te anima a estar aqui como igreja essa manhã? Mas existe sim uma conexão entre o céu e a terra, além da igreja. Apocalipse 8, versículo 3. Apocalipse 8, versículo 3. Estão comigo lá, irmãos? A Bíblia diz... Estou esperando. Vamos lá. Vamos esperar de novo. Apocalipse 8, versículo 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé ao altar. A ele foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A Bíblia aqui mostra algo extraordinário. As nossas orações hoje é justamente aquilo que conecta nós hoje aqui na terra com Deus nos céus. A Bíblia diz que a oração é como um incenso. As orações sobem nos céus, entram no templo, no santuário de Deus e enchem um incensário. Quando o incensário se enche por completo, Deus responde nossas orações. Ele manda um anjo, o anjo coloca fogo no altar, e de lá ele joga as nossas orações de novo na terra. E como a Bíblia diz, houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que incrível! As nossas orações têm o poder de abalar os céus, de fazer o céu tremer. É incrível isso. Eu lembro um dia, quando eu tive meu tempo com Deus aqui na manhã. Bem, incrível ter tempo com Deus de manhã, mas é incrível ter um segundo tempo com Deus à noite também. Isso aqui, o problema é que eu morava numa república com 6 irmãos e 2 quartos e um banheiro. E só. Eu falei, eu não tenho muito lugar para orar, não tenho muita opção. Então, eu sei que eu não gosto de fazer isso, mas vou tentar orar baixinho na minha cama. Problema, eu dormia na beliche, na parte de cima. E na parte de baixo, dormia um irmão, o evangelista Caio, que está lá no Rio de Janeiro agora, tá ligado?
E eu lembro que à noite eu falei, nossa, eu vou tentar orar com todo cuidado. Porque se você me conhece, olha que eu já estou suando. Um tempo com Deus, para mim, não é muito diferente do que ir na academia. Acho que eu fico mais suado nas minhas orações do que na academia. E mesmo fazendo esforço para orar tranquilo, eu acho que eu estou suando bastante. Eu falei, eu vou orar bem calmo. Eu estava orando, Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Que incrível estar aqui. De repente eu ouço o irmão, nossa, por que a cama está tremendo? Vamos lá. Eu falei, eu só respondi uma frase. Ah, desculpa. Sou eu. Mas o que eu quero mostrar com isso? As nossas orações, elas têm poder. As nossas orações são capazes não só de fazer o céu tremer, mas o céu dentro de você tremer também. A Bíblia fala em Filipenses 12, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Quando você orar radicalmente a Deus, não só os céus tremem, mas você também treme por Deus. Amém. Atos 4, não precisa ir lá, mas em Atos 4, a Bíblia fala basicamente de quando os irmãos oraram, a igreja do primeiro século orou, e Deus fez a terra tremer. Eu estou inspirado que o nosso movimento hoje, o movimento de igrejas que a gente tem aqui, não só em São Paulo, mas ao redor do mundo, tem a meta esse ano de ser conhecido como um movimento de oração. E as orações dos discípulos ao redor do mundo já têm feito a terra ser abalada. Já tem feito a terra tremer. Não é por acaso que só nesse ano de 2007, minha irmã, 17, eu falei 16? 2017. Só nesse ano de 2017, Birman na Inglaterra foi implantado. Amém. Kona no Havaí foi implantado. Monterrey no México foi implantado. Rio de Janeiro foi implantado. Kiev na Ucrânia. Guam no Pacífico. Cebu, Filipinas. Miami, Flórida. E a 12ª cidade do plano Coroa de Espinhos, Hong Kong, na China, foi implantada. Amém? Vocês veem como não só o céu está tremendo agora, também a terra. Amém. As nossas orações fazem a gente perceber que sim, o céu é real. Amém. Segundo ponto. O céu foi preparado para pessoas preparadas. Uau. Isaías 66. Vamos lá, Último capítulo de Isaías. O céu foi preparado para pessoas preparadas. Isaías 66, versículo 22, a Bíblia diz: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Acho incrível o que a Bíblia diz aqui, que nos céus Deus preparou conferências para nós. A Bíblia diz que de uma lua nova a outra, de tempos em tempos, todos vão se reunir no céu. Eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus diz que as pessoas, os discípulos, os santos, vão se reunir para adorar a Ele. Amém. E não é exatamente isso que a gente faz nas conferências? Sim. Eu não sei se você foi na conferência de mulheres, se você é mulher, obviamente. Não foi isso, mulheres se unindo de tempos em tempos para adorar a Deus. Conferência brasileira de missões esse ano. A gente viu irmãos vindo de Santiago, no Chile, vindo de Los Angeles, na Califórnia, para adorar a Deus. E não percam, porque no próximo ano, do dia 2 ao 4 de fevereiro, nós vamos ter a nossa primeira conferência sul-americana de missões. Uau.
Santiago do Chile, irmãos de Quito no Equador, Bogotá, Colômbia, irmãos dos Estados Unidos e todos os líderes de setor mundial vão estar aqui em São Paulo para a gente poder adorar o nosso Deus. Então estejam preparados, porque o céu já está sendo preparado e a nossa conferência aqui também. Incrível. Não só Deus está preparando conferências no céu. João 14. Uma escritura muito incrível, João 14. Lá vem. Eu imagino que seria uma conferência no céu. Talvez Davi liderando canções, como o Simba aqui na frente. Talvez Moisés pregando a palavra de Deus. Imagina. Seria incrível uma conferência. Vai ser incrível. Uma conferência e nós vamos estar lá nos céus com Deus. Para ver. João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O que são os céus? Os céus é basicamente ter a eternidade ao lado de Deus. Ter eternidade ao lado de Jesus Cristo. Por algum motivo criaram em nós, ensinaram a nós, até a visão do céu de que é muito bonitinho lá. São nuvens, você vai estar voando numa nuvem a vida inteira. Vão ter anjos atirando flechas de lá. Meu, que lugar chato, eu não quero estar nesse lugar. Esse não é o lugar que a Bíblia ensina. O céu é um lugar incrível. Nós vamos estar com Deus. Amém. E Jesus começa, antes de falar sobre o céu, falando: não se perturbe o coração de vocês. O significado desses versículos no grego é basicamente: não desanime o coração de vocês. Antes de falar de céus, Jesus falou de problemas. Nos céus a gente não vai ter mais problemas, mas até lá, meu amigo, você vai ter alguns, eu diria. Mas o que eu quero animar a gente como igreja hoje é entender que a perspectiva dos céus muda completamente a perspectiva dos seus problemas. Pense nisso. Não importa se você está passando por qualquer tipo de provação que seja, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, pensa no céu. Pensa que um dia os seus problemas vão acabar. E esse dia vai ser quando os céus chegarem. Às vezes eu pego a gente, talvez você reclamando muito como discípulo. Se você tem reclamado como discípulo, e reclamado, significa dizer que você não tem pensado nos céus. Porque se você parar para pensar, todas as pessoas têm problemas. Todos aqui eu tenho certeza que têm problemas. Mas todas as pessoas lá fora da igreja, no mundo, também têm problemas. E eu arrisco dizer que talvez sejam os mesmos que os seus. São iguais ou piores que os seus. O que muda é que simplesmente nós vamos para o céu. Como discípulos de Jesus, nós temos o céu como promessa e garantia de Deus. Toda vez que você reclamar de novo, pensa nisso. Que as pessoas lá fora têm os mesmos problemas, com a diferença que elas vão para o inferno. Mas Jesus aqui quer nos animar, quer nos motivar. Ele diz que agora mesmo, Jesus está servindo cada um de nós, fazendo para nós um quarto nos céus. E olha isso, eu fico muito animado em pensar. Por exemplo, como vai ser o quarto do Flávio? Jesus deve estar olhando para o Flávio agora: nossa, esse irmão tem dado todo o coração. Deixa eu pôr um pôster do São Paulo no quarto dele. Enfim, tá bem? Não. Espero que isso não entre no céu. Mas Jesus está olhando agora: o que você gosta? Você quer um quarto rosa? Ok, você vai ter um quarto rosa, Marina. Quarto rosa para você no céu.
Jesus está servindo aos discípulos agora mesmo no céu. Não é incrível? Sim. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. O céu já está preparado. A pergunta é se você está preparado. Apocalipse 21. O que implica estar preparado, Senhor? Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os mentirosos, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. O que a Bíblia ensina aqui é que nenhuma pessoa despreparada vai entrar no céu. Nenhum imoral, nenhum incrédulo, nenhum covarde, nenhum mentiroso, nenhuma dessas pessoas sem esse som vai entrar no céu. Apocalipse 21 ainda, versículo 26 fala: a glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz algo bem forte: no céu não vai haver impureza. Pergunta: você conhece alguma pessoa que não tenha sido impuro na vida? Você conhece algum homem, por exemplo, não tenha caído masturbação, pornografia, imoralidade sexual, alguma dessas coisas? Eu honestamente desconheço. Você conhece alguma pessoa que nunca mentiu, que nunca foi enganada pelo pecado? Eu não conheço ninguém que nunca foi enganado pelo pecado. Mas o que eu conheço são pessoas que decidiram não lidar com o pecado na vida delas. O que eu conheço são pessoas que deixaram de lidar com o pecado na vida delas. E essas pessoas, aos olhos de Deus e da Bíblia, estão totalmente despreparadas hoje para o céu. É uma verdade triste. É uma verdade bastante difícil, na verdade. Mas nos céus, você precisa se preparar. Se preparar para ser puro. Se preparar para confessar o seu pecado agora. Se preparar para abrir a palavra de Deus, para um dia chegar aos céus. Eu estou animado, porque se você está visitando a gente hoje aqui na igreja, esse é o nosso alvo, é ajudar você a se preparar para o céu. É abrir as escrituras e ver o que é necessário para hoje ser preparado para viver como um discípulo de Jesus. Para nós que somos discípulos, discipulado, pessoas ajudando a gente, isso é o que nos prepara, isso é o que nos mantém puros aos olhos de Deus. E é incrível hoje, porque essa manhã, alguém que tem estudado a Bíblia, que veio aqui na frente, que chama José, que trabalha de dia, estuda de tarde, estuda à noite, não deu desculpas para não estar nos céus com Deus. Que desculpa nós temos para estar preparados? Esteja preparado. Hoje é o dia de estar preparado aos olhos de Deus para os céus. Amém. Terceiro e último ponto: o céu tem um propósito. Tudo na vida tudo na vida que a gente decide fazer é necessário uma motivação, não é verdade? Sim. Quem decidiria se formar na universidade sem ter um diploma no final? Na verdade, para muitas pessoas é só o diploma que importa. Quem teria motivado aqui a querer trabalhar sem um salário? Simplesmente essas coisas motivam a gente. E se o céu tem um propósito, o propósito dele é motivar cada um de nós a querer estar lá com Deus.
Mateus 6, versículo 9. Ouvi. Mateus 6, versículo 9. Uma oração muito conhecida da Bíblia. Eu fui ensinado no meu passado católico a sempre repetir ela de novo, até entender que Deus não criou a gente para isso. Deus criou a gente para ter um relacionamento pessoal com Ele aqui na terra, assim como Ele quer que a gente tenha com Ele nos céus. É o que a Escritura fala. Mateus 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita plenamente nos céus. E qual é a vontade dele para nós aqui na terra? Que nós possamos orar para que a vontade dele seja feita na terra também. E quem vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? Nós. Deus te escolheu hoje para fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Ver esse mundo evangelizado. Amém. Você tem essa convicção, você tem esse sonho, esse desejo de ver o mundo evangelizado para Deus? Amém. Eu não estou falando só da região sul, só da região oeste. O mundo sendo salvo, transformado para Deus. Amém. O que é incrível? Sim. Deus criou o céu com um propósito. Deus criou o céu para motivar a gente a querer chegar nele. Mas Deus criou a terra também com um propósito. O propósito da terra é preparar a gente para o céu. Nesse exato momento, você está sendo treinado, assim como eu, para viver a eternidade ao lado de Deus. Cada coisa que nós fazemos como discípulo. Por que ter tempos com Deus toda manhã? Por que orar toda manhã? Porque é isso que a gente vai fazer para sempre nos céus. Por que cantar canções com todo o coração? Porque nós vamos cantar canções a Deus no céu. Por que se reunir como igreja? Porque é disso que o céu se trata. É viver em comunhão com irmãos. E estar na igreja aqui não é a melhor parte da sua semana, honestamente. Não é a parte que você espera a semana inteira. Por favor, chega logo. Isso é o que vai ser o céu. Você não vai ter que esperar, chega logo, porque já chegou. Isso é incrível. O céu é incrível. O que a gente vai fazer no céu é adorar a Deus todos os dias. Eu não sei nem se tem dia no céu, mas a todo momento, a cada segundo, está perto de Deus. Mas aí tem um grande problema. Se a gente não está disposto a fazer isso agora, se a gente não quer buscar Deus agora, se a gente não quer estar com Deus agora, porque Deus vai querer estar com você para sempre. A gente tem que querer estar com Deus agora. Amém. Incrível. Ainda em Mateus, aliás, antes de ir para Mateus, antes de mudar de versículo, eu pensei coisas que a gente faz aqui, que a gente vai fazer no céu. Como orar, como cantar, como se reunir como igreja, conferências. Mas eu também pensei em coisas que a gente não vai poder mais fazer no céu. Você já pensou nisso? Por exemplo, no céu, você não vai ter mais fé. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. No céu você vai ver tudo, você vai ver Deus. No céu, se a gente não tem fé, a gente não pode mais compartilhar a fé. Pensa aí, se você nunca mais vai compartilhar a fé nos céus. E se eu não te animo a compartilhar a fé agora, a dar todo o seu coração agora, a gente vai lembrar disso. Nossa, lembra aquela vez que eu encontrei um cara ateu e ele decidiu estudar a Bíblia e se batizou como ele? Caramba, que legal! A gente vai estar falando dessas coisas. No céu a gente não vai poder mais ter saída. Não vai ter mais namoro no céu. Não vai ter casamento. Talvez é por isso que no céu vão ter menos brigas. O céu vai ser um lugar incrível, irmãos. Mateus 6,19 fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não a roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não tem por que se preocupar nessa vida. Honestamente, a forma como Jesus anima a cada um de nós aqui é extraordinária. Ele fala que os tesouros aqui na terra não importam. E são tantas pessoas que deixam Deus, deixam a igreja por motivos fúteis. Nem vai ter namoro nos céus. Por que você vai trocar os céus com Deus por um namoro no mundo? Um namoro impuro. Não vai ter impureza no céu. Como trocar o céu, Deus, por impureza sexual? Não vai ter dinheiro nos céus. Como pessoas trocam Deus por um emprego, por dinheiro? É inimaginável uma coisa assim acontecer. Mas o que Jesus diz aqui é: se animem, porque cada vez que você dá o seu coração, você acumula um tesouro nos céus. Eu quero te animar essa manhã a não estar preocupado somente com a sua conta bancária aqui na terra. Esteja preocupado com a sua conta bancária nos céus, em primeiro lugar. Que incrível. Sim. A última escritura que a gente vai ler é em Eclesiastes 3, 11. O céu é mais valioso que ouro. O céu é mais valioso do que qualquer outra coisa. Isso me anima. Eclesiastes 3, versículo 11, a Bíblia diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no homem o anseio pela eternidade. Já passou pela sua cabeça o seguinte pensamento: eu acho que eu não consigo chegar nos céus. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou ter o domínio próprio o suficiente. Eu acho que eu não vou conseguir ser puro. Eu acho que eu não vou conseguir abrir mão de tudo na minha vida até o fim dela. O que a Bíblia diz aqui é que Deus colocou no seu, no meu coração e de todos os homens, o anseio pela eternidade. O que implica dizer que Deus te deu tudo o que você precisa hoje para chegar nos céus um dia. E esse anseio é o que nos move essa manhã. Esse anseio é o que move a gente quando as coisas estão difíceis. Esse anseio é simplesmente a nossa maior motivação hoje para viver como discípulo. É o fato de que um dia a gente vai estar nos céus com Deus. Quanto mais próximo a gente está dos céus, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, mais próximo a gente está de Deus. Está desanimado hoje? Pensa nos céus. Você não quer compartilhar a fé? Pensa nos céus. Você não quer ter um tempo com Deus? Pensa nos céus. Pensa nos céus sempre. Eu paro para pensar na ilustração que eu usei no início. Nosso querido Forrest Gump correndo sem porquê. Não são assim que as pessoas estão correndo hoje no mundo. Por que as pessoas no mundo trabalham se elas não acreditam no céu? Eu vi uma estatística muito ultrapassada, não muito ultrapassada, mas um pouco ultrapassada, que dizia que alguns anos atrás nos Estados Unidos, 72% das pessoas só acreditavam no céu. 60% acreditavam no inferno. E 4% que elas iriam para o inferno. Imagina hoje, talvez menos pessoas acreditem no céu como nunca houve na história. E sem acreditar nos céus, sem pensar nos céus, não existe motivação. Mas nós estamos aqui hoje para entender 3 coisas. Número 1, o céu é real. As nossas orações conectam a gente com o nosso Deus. Número 2, o céu foi preparado para pessoas preparadas. Estejamos preparados hoje. Essa é a única opção. Número 3, o céu tem um propósito. Eu vi uma analogia que não pensar nos céus é como correr uma maratona sem fim. Quem correria algo desse? Quem correria uma corrida desse tipo? Ninguém. Mas nós sabemos que a nossa corrida sim vai ter um fim. Amém. Que sim, nós vamos perseverar como discípulos, como igreja, até um dia chegar nos céus ao lado de Deus. Para Ele seja glória. Amém.